bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us. Nesse vídeo eu vou trazer as 50 palavras mais utilizadas no inglês para você expandir de uma vez o seu vocabulário e finalmente alcançar o próximo nível do inglês. Então vem comigo e já te digo o seguinte, a 50ª palavra é muito, mas muito usada no inglês. Eu vou te ensinar a forma correta chegando lá no final do vídeo. Caramba, ele sabe falar 50º. Olha só, não precisa você achar que eu tirei essa lista da minha cabeça. Existe uma lista oficial que é feita a partir da Oxford English Corpus, que é na verdade uma coleção de textos escritos em inglês com mais de 2 bilhões de palavras. Essa lista tem substantivos, verbos, adjetivos, preposições e algumas palavras menores como pronomes e artigos. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui sobre pronomes, está bem completinho, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse vídeo aqui, beleza? Mas nesse vídeo aqui então, eu vou falar só dos substantivos e adjetivos. Então essas 50 palavras são 25 substantivos e 25 adjetivos mais utilizados no inglês. Assim, se você quiser que eu faça um vídeo com os verbos mais utilizados, então deixa para mim nos comentários o seu pedido que eu vou pensar no seu caso. Vamos começar então pelos substantivos ou os nouns. Como eu falei, são 25 substantivos e 25 adjetivos. Então, em 25º lugar dos substantivos, está a palavra fact, que significa fato. E assim, você pode usar ela sozinha mesmo, igual ao português. Quando alguém te diz algo que é verdade, você só responde fact, ou seja, fato, verdade. Outro exemplo, contra fatos não há argumentos. Against facts, there are no arguments. Against facts, there are no arguments. Exatamente da mesma forma como no português. Assim, e se eu quero falar de fato, como no português, você não vai utilizar a tradução literal para o de, que seria of. E sim, in fact. Então não é of fact, e sim in fact. Problema. Não, pessoa, problema. Em inglês a palavra fica bem parecida e também pode causar um pouquinho de confusão. Problem, então, é o 24º substantivo mais utilizado no inglês. Então, é só você pegar o problema e tirar o A. Problem. Uma frase super conhecida, Houston, we have a problem. Houston, temos um problema. Group, grupo. Let's discuss about that with our group. Let's discuss about that with our group. Ou seja, vamos discutir sobre isso com o nosso grupo. Ah, sim, e além de substantivo, esse group também é um verbo, tá? Mas, como o foco de hoje é falar sobre substantivos, eu não vou mencionar qual é o significado dela como verbo. É agrupar. A número 22, olha só, é número. É mesmo? Number. Aliás, se você tem alguma dificuldade com números em inglês, números ordinais, cardinais, eu nem lembro mais como é isso em português, deixa aí um comentário que eu faço um vídeo falando sobre os números em inglês. Eu já estou querendo fazer um vídeo sobre isso, então se tiver o seu comentário, já vai me ajudar. Por exemplo, what's your phone number? What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Não, qual é o seu número de telefone? O próximo substantivo mais utilizado é company, e ele pode ter dois significados. O primeiro de empresa. What company do you work for? What company do you work for? Ou seja, para qual empresa você trabalha? E também ele pode ter o sentido de companhia. Por exemplo, I need some company. Eu preciso de uma companhia. Governo, governments. Governments. O N vai ter esse som aí bem curtinho, quase que grudado no M. Governments. Por exemplo, the government needs to do something about this. Ou seja, o governo precisa fazer algo sobre isso. Points tem vários usos no português. Com o sentido de questão, por exemplo, what's the point? Qual é o ponto? Qual é a ideia? Ou então, that's the point. É esse o ponto. Pode ser a conclusão ou o assunto em si. Please, get to the point. Ou seja, por favor, vá direto ao ponto. Um objetivo, is there a point for doing this? Is there a point for doing this? Tem algum sentido, algum objetivo específico para fazer isso? Ou simplesmente ponto mesmo, como em ponto de vista. Point of view. Point of view. Case. Pode ser caso mesmo, como a série Cold Case. Essa é uma série bem antiguinha. Cold Case, caso arquivado. Com o sentido de hipótese. Por exemplo, in case you get fired. In case you get fired, ou seja, caso você seja demitido.
We will need to review our budget. Teremos que revisar o nosso orçamento. Case também pode ser um estojo, como em pen case, ou então até uma capinha de celular, phone case. E lembra da pronúncia? Case. Case. A gente não pronuncia esse E no final. É quase como se ele fosse mudo. Case. Week. Essa é simples, né? Semana. See you next week. Te vejo semana que vem. Work, 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 work. Essa daí todo mundo conhece da música da Rihanna, né? Work. Deve ter sido uma das palavras mais usadas justamente por causa dessa música. Verdade. Work, então, pode ser trabalho, atividade, emprego. I work with IT. I work with IT. Eu trabalho com TI. Para você não perder as contas, vamos então para o 15º, place. Place, que significa lugar. E da mesma forma como case, a gente não vai pronunciar o E. Simplesmente place. Que lugar lindo! What a beautiful place. What a beautiful place. Woman. Woman. Mulher. E algo que confunde algumas pessoas, o plural não é womans, e sim women. Sim, o som do O vira um som de I e o som de A vira um som de E. Women. Não precisa de S no final. I met such a beautiful woman. Eu conheci uma mulher tão linda. Zóio. Olho em inglês é eye. E não é I, machuquei. I-E-Y-E. Mas tudo bem, a pronúncia é igual ao nosso I do português. I have blue eyes. I have blue eyes. Eu tenho olhos azuis. Aham, sei. Todos nós já fomos algum dia e alguns ainda são. Sim, criança. Em inglês, child. 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 Mas além de simplesmente criança, também pode ser uma forma carinhosa de você chamar seu filho, por exemplo. Aliás, duas palavras extras. Infantil é childish e infância é childhood. Childhood. Take care of your child. Take care of your child. Cuide da sua criança. Ah, e o plural de child não é childs, e sim children. Lembra disso. Parts pode significar função. This is part of your job. This is part of your job. Essa é parte, essa é função do seu trabalho. Uma peça, como em auto parts, peça de automóvel. Uma parte, uma fração de algo. It's all part of the plan. It's all part of the plan. É tudo parte do plano. Papel, como num teatro. He will have a secondary part in the play. He will have a secondary part in the play. Ou seja, ele terá um papel secundário na peça. E entramos no top 10! Hand. Mão. Look, this is my hand. E também pode ser utilizado com o sentido de dar uma mão. Não a fruta. Uma mão, entendeu? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Você pode me dar uma mão? Vida, life. This is the best day of my life. Esse é o melhor dia da minha vida. Essa próxima eu sempre falo por aqui. World. Vamos para a pronúncia correta? World. World. Pegou aí? Worlds significa então mundo ou planeta. Por exemplo, you mean the world to me. Você significa o mundo para mim. Aliás, essa daí é uma frase bem utilizada. A gente viu o woman e os homens não vão ficar fora da lista, né? O 7º lugar, então, é man. Man. E da mesma forma, como em woman, o plural também se escreve com E. Man no singular, um pouquinho mais comprido esse som do E, ou no caso do A. Man no plural. Sim, um pouquinho mais curto esse som do E. You're a good man. Você é um bom homem. Coisa, troço, coisinha, coisa, negócio. Thing. Thing. This is the best thing to be done. This is the best thing to be done. Essa é a melhor coisa a ser feita. Dia. Day. It's a beautiful day outside. Na verdade, já tá noite. It's a beautiful day outside. Tá um dia lindo lá fora. Way. Pode ser a forma ou maneira. Is there another way to do that? Ou seja, tem outra forma de fazer isso? No way, I won't go there. No way, I won't go there. Ou seja, de jeito nenhum, eu não vou lá. Ou então, caminho. It's the best way to get there. It's the best way to get there. É o melhor caminho para chegar lá. Com medalha de bronze, year. Happy New Year, feliz ano novo. Calma, daqui a 2 meses só ainda. Pessoa, person. Person. Cuidado, porque o plural não é persons, e sim people. Do you know that person?
Você conhece aquela pessoa? E a ganhadora dos substantivos! Que demais! Com a medalha de ouro, a palavra time. Time. Tempo. Pode ser utilizado para falar de momento, hora. It's time to go. É hora de ir. What time is it? What time is it? Que horas são? Para falar de época, the 90s were such a good time. The 90s were such a good time. Ou seja, os anos 90 eram uma época tão boa. E também como vez. It's your time now. É a sua vez agora. Bom, finalizando os substantivos, finalmente, vamos agora para os 25 adjetivos mais utilizados no inglês. Em último lugar, mas não menos importante, temos able, que significa capaz, apto, competente. E esse able geralmente vem acompanhado de um verbo. Como no caso, I believe he is able to do his work. Eu acredito que ele é capaz, competente de fazer seu trabalho. Aliás, esse able pode substituir o can ou can't. Então você não vai falar can able ou can't able, e sim, simplesmente able. Mesmo, same. Nós estamos falando a mesma coisa. We are saying the same thing. Same thing. Aliás, tem uma frase aí parecida com essa que é we are on the same page. We are on the same page. Estamos na mesma página, estamos alinhados com o que a gente está falando. Ou então, estamos concordando, pensando da mesma forma. Bad. Ruim, mal, desagradável. I'm feeling bad. Estou me sentindo mal. Don't be a bad person. Don't be a bad person. Não seja uma pessoa má. Esse próximo é bem simples. Public. Public é público, bem parecido com o português, né? Como em public transportation, transporte público, ou public service, serviço público. Few. Few significa poucos, ou seja, o contrário de many. There are few people here today. There are few people here today. Tem poucas pessoas aqui hoje. I will be back in a few minutes. I will be back in a few minutes. Eu volto em alguns minutos, ou eu volto em poucos minutos. Importance. Importante, influente. I have an important information for you. I have an important information for you. Eu tenho uma informação importante para você. Jovem. Young. He's a young man. Ele é um homem jovem. Ou então, ele é um cara jovem, ele é um cara novo. Aliás, a gente não pronuncia o O nessa palavra. Não é young, e sim young. Early tem alguns significados. Pode ser cedo, como em early morning. Ou então, please get here early. Please get here early. Por favor, chegue cedo. Também pode ser inicial, como em early career stage, ou seja, estágio inicial de carreira. E precoce, como we need an early intervention. We need an early intervention. Precisamos de uma intervenção precoce. Next. Próximo, seguinte. I am the next in line. Sou o próximo da fila. Pode ser próximo também com relação à distância, como um vizinho. Como o reality show bem ruim que existia antigamente, The Girl Next Door. Large. Largo, amplo, extenso. Como no caso, São Paulo is a large city. São Paulo is a large city. São Paulo é uma cidade grande, uma cidade extensa. Small, que seria o contrário, pequeno. This is a small village. Essa é uma vila pequena. Mas o small também pode significar mesquinho ou insignificante. You're such a small person. Você é uma pessoa tão insignificante, você é uma pessoa tão pequena. Difference. Difference. Diferente. Sem muito segredo nesse. You look different. Você parece diferente. High. High. Alto, grande, superior. I am in a high position at the company. I am in a high position at the company. Ou seja, eu estou numa posição alta, de alta hierarquia na empresa. We are paying a high price. Estamos pagando um preço alto. E cuidado, porque high não vale para pessoa. Se você quer falar que uma pessoa é alta, aí você vai utilizar tall. Tall, sim, se refere a tamanho de pessoa. E high também pode ser ficar chapado. I'm feeling high, tô chapado. Não, eu não tô chapado, é só o exemplo. Tô chapado. Não, eu não, entendeu? É. Ah, bagaceira! Big. Já falei do large, que é largo. O big significa ganho de tamanho, não de largura, como no caso do large. Vou evocar aqui a belíssima canção da Beyoncé que diz o seguinte: It's too big, é muito grande. It's too wide, é muito largo. It's too strong, é muito forte.
O que, gente? Ela tá falando do ego dele. Ela fala depois. Aham, sei. Aliás, se você quiser que eu faça uma tradução dessa música depois, deixa aí pra mim nos comentários. Aliás, se você quiser que eu faça também um vídeo sobre músicas com duplo sentido, deixa pra mim também nos comentários. Right, certo, direito ou direita de direção mesmo. This is the right thing to be done. Essa é a coisa certa a ser feita. This is the right thing to be done. Ou então, turn right, vira à direita. Lembra que aqui é a câmera espelha, então direita vai ficar à esquerda, né? Não é que eu não sei o que é direita. Ou então com o sentido de razão. You are absolutely right. Ou seja, você está absolutamente certo. E vamos ao top 10 agora dos adjetivos. Old, velho, antigo, idoso. We are all getting old. Todos nós estamos ficando velhos. This is an old house. Essa é uma casa velha. Other, outro ou outros. We are waiting for other people to arrive. Estamos esperando por outras pessoas chegarem. Own, que pode significar próprio com o sentido de possuir alguma coisa. This is my own car. Esse é meu próprio carro. It is for your own goods. É para o seu próprio bem. Little, pequeno ou pouco. You need to be a little more patient. You need to be a little more patient. Você precisa ser um pouquinho mais paciente. I have a little apartment. Eu tenho um pequeno apartamento. Great é utilizado principalmente como ótimo, excelente. This is a great idea. Essa é uma ideia ótima. You did a great job. Você fez um trabalho ótimo. Long, que seria o contrário do short, ou seja, longo, comprido. It's a long story. É uma história longa. Por longo tempo, como em a long time ago, há muito tempo atrás. E existe também uma expressão muito utilizada, long time no see. Long time no see. Parece que está errado esse no aí no meio, mas vamos lembrar que essa é uma expressão. Long time no see significa algo como há quanto tempo ou há quanto tempo não te vejo. A medalha de bronze vai para last, que significa último, como em I was the last one to get here. I was the last one to get here. Eu fui o último a chegar aqui. Ou então, passado, como last month, mês passado. E como os últimos serão os primeiros... peraí, esse é o segundo mais usado ainda, né? Enfim, first significa primeiro. Love at first sight, amor à primeira vista. E chegamos ao vencedor, o medalhista de ouro dos adjetivos mais utilizados. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, essa é muito, mas muito usada no inglês. Adivinha? Good significa bem, bom ou boa. Por exemplo, good night, boa noite. I'm feeling good. I'm feeling good. Estou me sentindo bem. That's a good story. That's a good story. Essa é uma história boa. How are you doing? I'm good. Como você tá? Tô bem. Ufa, chegamos quase ao final. Por que quase? Claro, porque falta a hashtag. Não podia ficar sem hashtag, né? Mas ó, além da hashtag, quando acabar o vídeo, clica aqui nesses vídeos que eu tô deixando aqui do ladinho pra vocês. Tem um monte de vídeo aqui pra você assistir. Tem também os que eu tô deixando na descrição. Então, continua aqui no canal e continua aprendendo inglês. Quem chegou até aqui, então comenta com a hashtag Meu Deus, zerei o dicionário. Hashtag Meu Deus, zerei o dicionário. Se você curtiu todas as dicas que eu dei por aqui, deixa aí seu like, deixa seu comentário também e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu parente que tá aprendendo inglês. See you in the next video!